Amém, irmãos? Nós sabemos que Cristo, Deus, eles têm um desejo que é nos levar para o amor deles. Mas muitos de nós temos tido desejos, temos tido um cumprimento, mas nessas quarentenas, por exemplo, esses desejos parecem que algum deles eles se desvanecem, né? Então o desejo ele é capaz de se dissolver dependendo da situação. Mas Deus hoje tem um plano conosco. Amém. O plano de Deus ele é o fundamento do amor de Deus para com o homem. Verdade. E esse fundamento nós vemos hoje na igreja, hoje nesta reunião e hoje em cada um de nós. Amém. Por meio da igreja, esse fundamento é a economia de Deus se cumprindo em nós. Mas nós devemos fazer essa parte que Deus fez com Jesus por mim e por você aqui na terra. Amém. Eu me lembrava de um versículo que está sobre a oferta da igreja em Macedônia, em 2 Coríntios 8:5, que diz: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Amém. Então, irmão, saiba, quando você se entrega à igreja, se entrega a cuidar de um irmão, a vê-lo ser um vencedor, você está se entregando à vontade de Deus e depois para o irmão. Amém. Então que nós possamos ter essa experiência de nos entregar ao Senhor e depois fazer muito mais do que nós pensamos por meio da economia de Deus e do poder de Deus em nós. Amém. Amém. E agora vamos desfrutar do hino S21, suplementário 21. Senhor Amém. Jesus. Irmãos, eu queria convidar todos vocês a buscar a letra desse hino, né, e de estar desfrutando conosco, né? O nome dele é gerar e multiplicar. E eu gostaria de estar convidando os irmãos também para poder proclamar a primeira estrofe. E a primeira estrofe diz assim: fazer a vontade do Pai. Amém. Para a terra o seu reino trazer. Amém. Para isso o Senhor nos criou, a cidade nos comissionou. No Espírito devemos andar e assim muitos filhos gerar. E cuidando com labor de amor, serviremos a quem nos chamou. Amém. Amém. E também queria enfatizar, irmãos, a primeira parte do coro, que diz assim: vamos gerar, nos multiplicar, encher a terra e dominar, Amém. edificar e labutar. Em Cristo nada vai nos deter. Nada. Irmãos, então creiam que em Cristo nada vai nos deter. Amém. Se nos deu uma ordem. Ó Senhor Jesus, vamos gerar e multiplicar. Amém. Amém, irmãos? Vamos estar desfrutando desse hino. Amém. Senhor Jesus. Fazer a vontade do Pai, para a terra o seu reino trazer. Para isso o Senhor nos criou, as cidades nos comissionou. Devemos andar e assim muitos filhos gerar. E cuidando com labor de amor, serviremos a quem nos chamou. Do Pai, o Evangelho em todo lugar é a economia de Deus, sua escolha e o plano céu. Antes vida em Cristo Jesus, antes trevas, agora a luz, e a vida se expandindo assim, seu propósito irá se cumprir. Vamos gerar, multiplicar, encher a terra e dominar, edificar e labutar. Em Cristo nada vai nos deter. Vamos gerar, multiplicar, encher a terra e dominar. Vamos sair, vamos vencer.
Senhor Jesus, Amém. Senhor Jesus, Amém. fazer a vontade do Pai, irmãos, Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a cada dia nós temos que crer Amém. que a nossa fé sempre possa ser acrescentada. Amém. E o próximo hino que nós vamos cantar, ele é o 414. Amém. H 414. E ele diz, o nome dele é Em Fé, porque pela fé nós vivemos, pela Amém. fé nós andamos. Amém. Né? E a terceira estrofe desse hino ele diz: por fé marchar, embora sendo fracos, carentes de mais graça desfrutar, porém em nós ressoa um triunfo. Amém. Descanso é teu nome, força dá. Força dá. Irmãos, a gente sozinho a gente não consegue, mas quando caminhamos junto com o Senhor, tudo é possível. Amém. Só basta crer, só basta que a nossa fé cada dia seja mais grande. Então, irmãos, vamos desfrutar desse hino. Amém. Em fé, ó Senhor Jesus. Amém. Oh defensor, em ti nós descansamos, sozinhos não há como triunfar. És nossa força, nossa eterna guarda, descanso és teu nome, força dá. És nossa força, nossa eterna guarda, descanso és teu nome, força dá. O capitão da salvação, teu nome, acima está de todos os demais. Justiça nossa, firme fundamento, és rei de amor e príncipe da paz. Firme fundamento, és rei de amor e príncipe da paz. Por fé marchar, embora sendo fracos, carentes de mais graça desfrutar. Porém em nós ressoa um triunfo, descanso és teu nome, força dá. Porém em nós ressoa um triunfo, descanso és teu nome, força dá. Oh defensor, em ti nós descansamos, teu é o combate, teu será o louvor. Quando reinando em teu reino em glória, descansaremos sempre em ti, Senhor. Quando reinando em teu reino em glória, descansaremos sempre em ti, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Hino 126, para comermos o pão e bebermos o vinho. Amém. Oh, que milagre, meu Senhor, só em ti que estás. E realmente somos quem tal mistério sondará. Teu corpo desse tu por mim, pra eu de ti participar. Verti o sangue teu por mim, pra dos pecados
Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor por mais uma mensagem, mais uma semana em que pudemos desfrutar, né, da palavra do Senhor, do amor do Senhor para conosco. Louvado seja o Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos tendo acesso à palavra profética. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por tamanha misericórdia de nos fazer ter acesso a toda essa riqueza espiritual. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, que fala: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Versículo 6. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Irmãos, essa semana nós desfrutamos vários aspectos da palavra, e um deles é a questão do nosso primeiro passo na nossa vida cristã. O primeiro passo nada mais é do que crer, né? Crer é receber. E também nós vimos que nós fomos reconectados com Deus. Ou seja, houve uma quebra de conexão com o Senhor. Lá no Jardim do Éden, todos nós conhecemos a história, Adão e Eva, né, tiveram aquela experiência ruim, né, e ali houve a quebra de conexão entre homem e Deus. Havia então que entrar algo para que houvesse novamente essa conexão. E esse algo é a fé. Louvado seja o Senhor. Hoje nós temos a fé, né? E não só a fé, mas nós vamos ver que existe uma obra de fé. Senhor Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo... Não, desculpa, Hebreus 11. Vamos primeiro em Hebreus 11, versículos de 1 a 3. Fala: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então nós vemos aqui uma definição do que é fé. Senhor Jesus, a fé, irmãos, é a certeza de coisas que se esperam e é a convicção de fatos que se não veem. Então, irmãos, o que é a fé? Hoje o Senhor quer que essa conexão seja refeita por meio da fé. Então, quando nós cremos, nós recebemos a fé. E agora, essa fé precisa ser desenvolvida. Existe uma obra de fé acontecendo. Então, muita gente aí fora, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, de forma muito comum, de forma muito vaga, fala: eu tenho fé em Deus, eu tenho fé que vai acontecer tal. Usa essa palavra fé como uma espécie de mantra, como uma espécie de amuleto. E não é isso. Não é somente isso a fé. A fé não é só uma superstição, algo que abrange uma esfera onde não existe ali somente a vontade do Senhor. Existe somente a vontade da pessoa. Eu tenho fé que a pessoa vai curar, porque eu gosto muito dela. Não, eu tenho fé que o Senhor vai curar essa pessoa porque o Senhor ama essa pessoa, porque se for da vontade do Senhor, Ele vai curar essa pessoa. Se o Senhor ainda tiver algum propósito na vida dessa pessoa, Ele vai curar essa pessoa. Então, a visão da fé, ela é mais ampla do que apenas um mantra, do que apenas uma crença comum. Nós vemos que a fé é algo que nós recebemos por meio do crer, mas que ela precisa ser desenvolvida, de que existe uma obra de fé acontecendo. Jesus é o Senhor. Então nós vemos que a fé é esse meio, né, que vai nos levar a nos conectar novamente com o Senhor, né?
E como é que eu consigo desenvolver essa fé? Como é que eu consigo fazer com que essa fé deixe de ser objetiva, né? Que ela é, no momento que eu creio, ela é uma fé objetiva, ou seja, ampla, né? Mas eu quero ter uma experiência de fé individual, algo subjetivo, algo meu. Como é que eu faço isso? Aí entra a questão da palavra, né? O desfrute da palavra, a busca pela palavra, né? O praticar da palavra. Senhor Jesus, o Senhor quer que a gente avance mais essa etapa, né? Dessa fé deixar de ser objetiva, algo fora de mim, algo externo, para algo interno, algo que haja como um meio de transformação e como um meio de reconexão entre eu e Deus, entre você e o Senhor. Ó Senhor Jesus, graças a Deus pela fé. Então, por meio de ouvir a palavra, né? A fé vem por meio de ouvir, né? Nós temos um versículo que fala a respeito disso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje, irmãos, nós temos, no meio desse caos que está instalado no mundo, né? Nós temos conexões, né? Que nos fazem estar mais atentos ao falar do Senhor e acompanhando o falar do Senhor. Graças a Deus por essas ferramentas. Agora mesmo, você assistindo essa mensagem, tem a oportunidade de ouvir a palavra profética, de exercitar sua fé, de que essa obra de fé seja realizada em você e seja realizada na igreja, porque tudo visa o crescimento e também a edificação do corpo de Cristo. Jesus é o Senhor. 2 Coríntios 4,18, agora sim, né? Senhor Jesus, sempre invocando, Senhor Jesus. 2 Coríntios 4,18. Fala, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Irmãos, aqui está um ponto crucial que vai definir a sua trajetória cristã. Em que você hoje está se apegando? Em coisas que se veem, que são temporais, ou seja, são passageiras? Ou nas coisas que se não veem, que somente pela fé eu posso contactar? Essas coisas que se não veem são eternas. O que o Senhor tem reservado para nós, irmãos, é eterno. Então eu devo me apegar às coisas que são eternas. As coisas que se não veem. Muito fácil você se apegar às coisas que se vê, né? Ah, eu creio que isso aqui é um livro. Eu estou vendo que isso aqui é um livro. Puxa, que legal. É um livro, né? Só que, muito mais que um livro, isso aqui é um banquete. Aí, só acredita que isso aqui é um banquete quem tem fé. Os irmãos entenderam, né? Fisicamente é um livro, mas espiritualmente é uma oportunidade tanto de eu exercitar a minha fé. Então, irmãos, que sejamos aqueles que estejam mais apegados às coisas que se não veem. Pensai nas coisas lá do alto, né? Não nas que são aqui da terra. Irmãos, no meio desse caos que está instalado, é muito difícil exercitar a fé. A fé nessa questão subjetiva, né? É muito difícil, porque para onde você vai, para onde você olha, né? Por mais que você tome uma decisão, não, eu não vou mais ver noticiários, coisas que só me colocam para baixo, que me deixam preocupado, eu não vou fazer isso. Eu vou me apegar em outras coisas. Por mais que você tome essa atitude, é difícil que você não tenha contato. Então, ainda mais precisamos exercitar a nossa fé, a nossa experiência subjetiva com o Senhor. Nos reconectar ao Senhor, ter um contato, uma conexão contínua com o Pai, a fim de desenvolver a nossa fé, a fim de desenvolver a nossa vida cristã, a fim de ir além do primeiro passo. Não apenas ficar ali naquela zona de conforto, mas também avançar. Essa é a meta que o Senhor tem para nós hoje. Louvado seja o Senhor. Colossenses 3:2-4 também fala. Senhor Jesus. Colossenses capítulo 3. Fala, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Foi o versículo que eu acabei de citar, né? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele
em glória. Então, irmãos, que nossos pensamentos, né, que a nossa mente esteja voltada para isso, para o que é eterno, para as coisas que se não veem. As coisas comuns estão aí, aos nossos olhos. Não precisa fazer um esforço para ver como o mundo está hoje atualmente, né? Atualmente. Senhor Jesus. Então vamos avançar, irmãos. Pensar nas coisas lá do alto. João, capítulo 3 também. Versículos 6 a 7, ele toca numa questão interessante, que é o nascer de novo. Irmãos, o exercício da fé vem por meio do Espírito, né? É por isso que aqui em João, ele fala, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Fala no versículo 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, quando eu recebi a fé, eu tive um novo nascimento. E agora, esse novo nascimento me faz viver e ser guiado pelo Espírito. É outra esfera, irmãos. É a esfera das coisas que se não veem. É a esfera das coisas que são eternas. Louvado seja o Senhor. Hoje eu tenho a oportunidade de avançar. Hoje eu tenho a oportunidade de entrar numa outra esfera. Uma esfera onde eu encontro o Senhor, onde eu conheço mais do Senhor, onde eu vejo qual é a vontade do Senhor. Foi para isso que nós fomos criados, irmãos. Por causa da queda, nós tivemos esse pequeno desvio, que hoje o Senhor corrigiu esse desvio, por meio do Espírito, por meio da sua morte e ressurreição. Hoje, nós podemos ter acesso a essa vontade, acesso à pessoa do Pai, por meio do Filho. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. E nós vimos durante a semana também que há um segundo passo, né? Há o passo do desenvolvimento. Ok, o primeiro passo, tudo certo, eu recebi, eu criei, né? E agora eu preciso avançar. E aí é que entra o labor de amor, né? Labor de amor, na sua primeira característica, ele envolve, né, a questão de sofrimento, né, de aborrecimento, né, e de fadiga. Ou seja, é algo que no início é difícil, é dolorido, né? Traz aborrecimento, né? Traz fadiga. Ali é um teste de resistência, né? Muito bom, você me recebeu, né? Você recebeu o Senhor, você recebeu a fé, você tem disposição para exercitar essa fé, para que essa fé se desenvolva em você, para que exista essa conexão contínua com o Senhor. Muito bom. Agora, você tem que ser um canal de tudo isso que aconteceu com você. Você tem que levar isso para as pessoas, você tem que abençoar as pessoas, você tem que pregar o Evangelho, você tem que realizar, né, esse labor de amor, né? Então nós vimos na Bíblia vários modelos, né? Durante a leitura do Alimento Diário nós podemos desfrutar e ver os modelos que nós tivemos e nós temos atualmente. Hoje nós continuamos tendo esses modelos, né? E nós vimos que é, no seu início, algo muito difícil, muito pesado até mesmo, né? Mas é importantíssimo para que haja o desenvolvimento do corpo de Cristo. É importantíssimo para que o Senhor possa crescer, né, entre nós, no nosso meio, para que o Senhor possa ser visto pelas pessoas, para que o Evangelho do Reino possa ser pregado. Porque o Evangelho do Reino é pregado falando, mas também vivendo o Evangelho. Então, irmãos, há aí essa esfera do labor de amor, né? O labor de amor é um intenso trabalho, né? Não é um trabalho que você desenvolve quando dá vontade, quando o tempo está favorável, quando não chove, quando está sol. Não, é um trabalho intenso. E o Senhor quer de nós esse comprometimento. É também uma questão de comprometimento, né? Eu quero desenvolver, eu quero que os irmãos se desenvolvam, eu quero que o Evangelho alcance as pessoas e elas sejam salvas. Há um comprometimento nisso. Você está disposto? Você está comprometido com isso? Como está o seu viver hoje? Que relação tem essa palavra que está sendo dita com o seu viver? Calma, não se desespere se você estiver muito afora, muito por fora, muito fora do que está sendo falado. Há oportunidade de nós nos voltarmos hoje ao Senhor.
e acatarmos essa missão, e pegarmos essa missão e desenvolvermos, e alcançarmos as pessoas por meio desse labor de amor. Senhor Jesus. Então, no seu estágio inicial, esse labor, ele traz aborrecimento e fadiga, né? Quem aqui não se aborreceu com alguma pessoa, com alguma situação que a pessoa viveu, mesmo você estando ali cuidando dela, apacentando a pessoa, e aí às vezes você vê que não há um retorno, não há um desenvolvimento da pessoa, né? Se vocês têm esse sentimento, calma, isso é normal. Mas lembre-se, quando há um labor de amor, tanto aquele que está laborando como aquele que está recebendo o amor, está sendo desenvolvido. Então você está sendo desenvolvido. A pessoa que está recebendo o seu labor de amor também está se desenvolvendo. Mas tudo no tempo do Senhor. Tudo de acordo com a vontade do Senhor. Então, às vezes, quando o nosso time entra em campo, né? A nossa alma, o nosso corpo, nossa emoção, aí tudo fica parecendo mais difícil, mais complicado, mais demorado, mais moroso. Não é isso, né? Tenha fé, né? Desenvolva a sua fé de que uma obra está sendo feita, tanto em quem labora, como em quem é beneficiado por esse labor de amor. Senhor Jesus. Então, independente da posição que você esteja hoje, a posição daquele que está laborando ou daquele que está sendo beneficiado por esse labor, saiba, todos nós estamos sendo desenvolvidos, todos nós estamos crescendo na vida de Deus. Senhor Jesus. Então, para que haja o desenvolvimento também desse labor de amor, né, você tem que ter disposição no serviço da igreja. Irmãos, vamos fazer agora uma breve reflexão. Como está o meu serviço na igreja? Eu presto ou não presto na igreja, né? Prestar no sentido de prestar serviço, né? Hoje eu sou uma pessoa que se importa com isso, ou para mim tanto faz. O importante, ainda mais agora que não estamos tendo reuniões físicas, né? Então eu creio que não tenha muito serviço. Tem muito serviço, irmão. Principalmente serviço de assistência aos santos. Não só assistência material, não só assistência física, mas principalmente assistência espiritual. Quem você tem cuidado nesse tempo de pandemia? Né? De quem você tem... quem está sendo beneficiado pelo seu labor de amor? Como está essa relação entre você e o Senhor e entre você e a igreja? Ela está em pandemia também? A sua vida espiritual está em pandemia? Há um vírus que está contaminando a sua vida espiritual? O vírus da iniquidade tomou conta do seu viver espiritual? Irmãos, que possamos nos voltar ao Senhor. Realmente exercitar nossa fé, né, e passar para esse labor de amor. Laborar. Irmãos, eu mesmo me exponho, né? Muitas vezes o Senhor tem me dado oportunidades de ligar para um irmão, cuidar de um irmão, né? E por meio do sufocar do mundo, sufocar das notícias, sufocar de tantos lados, do meu trabalho, do meu viver secular, todo esse labor de amor ele fica estático, não se desenvolve. E aí gera em mim também um sentimento de que como está? Ninguém cuida de mim também. Ninguém me liga para saber como eu estou. Por quê? Porque eu também não tenho essa atitude, né, de laborar, de ter um labor de amor. Então nós vimos na igreja em Tessalônica, os apóstolos tiveram esse labor. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses. Nós vimos claramente do que se trata esse labor. 1 Tessalonicenses fala, nos versículos de 1 a 3, né? Ele fala aqui de Paulo, Silvano e Timóteo, né? Que é Silas, né? Silvano, Silas. Paulo, Silas e Timóteo. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Aqui eles se apresentando para a igreja em Tessalônica. Versículo 2, eles continuam. Damos sempre graças a Deus por todos vós,
mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Vou parar aqui no versículo 4. No versículo 3 ele fala: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé e da abnegação do vosso amor. Vejam só que ele fala abnegação do vosso amor. O que é isso? Labor de amor. Abnegação é labor de amor, né? Então, aqui nós vemos exemplo de irmãos, né? De apóstolos, né? Que deram a sua vida, que elaboraram o amor, né? No versículo 5 ele fala: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Ó Senhor Jesus! Irmãos, há essa necessidade de laborar. O labor, irmãos, ele é para a edificação do corpo. Veja aqui Paulo, Silas e Timóteo, eles estavam ali laborando no amor, não para proveito próprio. Esse é um aspecto importante. Irmãos, façamos as coisas sem ter como segundo ou como primeiro objetivo o reconhecimento, ou então a reciprocidade, né? Eu vou cuidar do irmão para que ele também cuide de mim. Não espere isso. Isso não é o labor de amor. Labor de amor, irmãos, é trabalhar, é se aborrecer, se fadigar, sem esperar nada em troca. Porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Ó Senhor Jesus. Então nós vemos aqui o exemplo de Paulo, Silas e Timóteo, ali na igreja em Tessalônica. Na igreja em Filipos mesmo, eles já tiveram sofrido uma experiência muito forte, né? De labor, né? De pregar o evangelho e ser preso e ter experiências negativas, aparentemente negativas para quando nós usamos os nossos olhos físicos, mas espiritualmente falando, experiências maravilhosas com o Senhor. Por quê? Porque estavam laborando no amor, visando a edificação do corpo de Cristo, e não a edificação própria, e não o proveito próprio. Então, irmãos, os nossos olhos devem estar voltados a isso. Eu vou cuidar do irmão, eu vou cuidar da igreja, porque o Senhor conta comigo, porque eu preciso edificar a igreja. A edificação do corpo de Cristo, a pregação do evangelho do reino vai trazer o Senhor de volta. Essa é a meta do Senhor e é a minha meta. Ó Senhor Jesus, quando nós temos essa visão, irmãos, uma visão diferente, uma visão do que é a visão do Senhor, as coisas avançam. Nosso viver espiritual avança. Senhor Jesus. Então nós não somos aqueles que visam o reconhecimento, né? Tampouco lucro, tampouco prosperidade, porque nós temos certeza absoluta, nós temos convicção de que quando eu cuido das coisas do Senhor, o Senhor cuida de mim. Ó Senhor Jesus, obrigado Senhor pelo Teu Espírito, obrigado Senhor pela fé que nos reconecta contigo. Senhor, mas não queremos apenas ficar nessa esfera de fé, de apenas uma fé objetiva, mas também desenvolver a nossa fé subjetiva, para que eu possa laborar, para que eu possa avançar, para que eu possa dar o segundo passo na minha vida cristã. Eu quero avançar, Senhor Jesus. Irmão, saiba, por mais que você olhe para você e reflita em tudo que está sendo falado, essas coisas não têm atingido a sua vida, né? Não tem sido a sua realidade, calma. Você é importante mesmo assim. O Senhor ainda conta com você. O Senhor conta com você para a pregação do evangelho. O Senhor conta com você para o labor de amor, para o cuidado com os irmãos. Ó Senhor Jesus. Irmãos, que possamos desenvolver essa atitude, né, de laborar, de ter um labor de amor. Não visando, né, o reconhecimento, mas sim visando a edificação do corpo de Cristo. Então, avançando mais um pouco na mensagem, nós também vimos que o nosso comportamento, né, o Senhor tem nos dado modelos também na vida da igreja, em toda a história da Bíblia, em toda a história cristã. Temos vários modelos, né, de pessoas
que elaboraram amor e que hoje continuam labutando, continuam se esmerando, né, na palavra para que o evangelho avance, né? E nós temos modelos que são os pais espirituais e as mães espirituais. Os pais espirituais são aqueles que labutam e também exortam, né? Na figura do pai, né? Aqui em casa, por exemplo, eu percebo que a minha esposa tem uma dificuldade maior do que eu em exortar a nossa filha, em corrigir a nossa filha. Então aí tem que entrar a figura do pai. Eu entro na história e converso com a minha filha, oriento a minha filha, né? Então há uma figura ali de autoridade, mas não uma autoridade que tenha prazer em ser autoridade, mas sim de exercer a função para o bem do filho. Então hoje nós temos essa função também, irmãos. Aqueles que são pais espirituais precisam labutar, mas também exortar quando necessário. Tudo isso para o desenvolvimento do filho, para o desenvolvimento da igreja. Jesus é o Senhor. Mas há também aquelas figuras que são as mães espirituais. São aquelas que entram com o amor, né, com o cuidado, né? Não sei se os irmãos já viram, mas existem alguns vídeos na internet que mostram a diferença do cuidado do pai com o cuidado da mãe, né? O cuidado do pai é um terror, né? A mãe tem muito mais traquejo, né, na questão de cuidado, né? Não que o pai não tenha cuidado, tem, mas a mãe cuida melhor. Então, irmãos, às vezes na vida da igreja, você se sente perdido, desorientado, sem saber qual é a sua função. Irmãos, vá diante do Senhor e veja: Senhor, eu sou um pai ou sou uma mãe? Eu tenho mais talento para ser pai ou eu tenho mais talento para ser mãe? Eu preciso, mas uma coisa precisa ser feita, irmãos. Você precisa exercer uma função na igreja. Os irmãos precisam olhar para você e ver: poxa, esse irmão aqui, ele é cuidadoso, ele elabora, ele labuta na palavra, ele tem interesse para que haja um desenvolvimento do corpo. Irmão, você é importante. Não deixe Satanás lhe enganar dizendo que não é. Você tem importância no corpo de Cristo. Vamos avançar. Vamos elaborar na palavra. Essa palavra que nós temos recebido, irmãos, né, pelo YouTube, uma palavra profética, vocês acham que é apenas para os irmãos responsáveis, para os diáconos, para os irmãos que servem? Não, a palavra é para todos. Visa o desenvolvimento de todos. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, vamos ter esse coração, né, e também ver esses modelos na igreja, né? Receber os irmãos, né, receber uma exortação, sabendo que aquilo ali trata-se de um cuidado para o seu desenvolvimento espiritual. A exortação, irmão, ela dói também em quem exorta. Quem exorta não tem o prazer de chegar: agora é minha vez de exortar aquele irmão. Gera também um sofrimento em quem exorta. Ou você acha que quando eu vou corrigir minha filha, eu saio sorrindo? Quando eu tenho que disciplinar com vara, eu saio sorrindo, feliz da vida? Não, o coração dói. Então, irmãos, não vamos permitir que a exortação seja um empecilho para que o Senhor avance em nós, avance na igreja. Ó Senhor Jesus, todos nós estamos em desenvolvimento, todos nós estamos em obra, precisamos de ajustes. Ó Senhor Jesus, tanto quem exorta como quem é exortado precisa de ajuste. Todos nós estamos no mesmo barco. Jesus é o Senhor. Então, para finalizar, irmãos, nós precisamos, depois de estarmos exercitando, né, esse labor de amor, né? Esse labor de amor, ele tem um outro estágio também. Ele passa de aborrecimento e fadiga para doação e sacrifício. Então chega um estágio onde eu estou me doando, onde eu estou me sacrificando por amor ao corpo de Cristo. Não por amor próprio, não com o objetivo de satisfazer algo que é meu, mas sim satisfazer o Senhor. Senhor Jesus, irmãos, que o Senhor encontre em nós esse coração de não só se aborrecer e fadigar, mas também avançar, né? De nos doarmos, né? De nos sacrificarmos, porque tudo isso visa a edificação do corpo de Cristo, visa fazer a vontade do Pai. Irmãos, o Senhor mesmo é o modelo maior de tudo isso. Tem sacrifício maior, tem doação maior do que a que o Senhor fez pela obra da cruz?
não há. Ele é o nosso maior modelo. Então o Senhor como nosso modelo, né, possa também ser expresso por meio de nossas atitudes, por meio do nosso falar, por meio do nosso viver. Que sejamos aqueles que estão conectados com o Senhor, com a vontade do Senhor, com o que Ele tem para nós. Ó Senhor Jesus, eu quero fazer parte disso. Não quero ficar alheio. Eu quero ser coparticipante dessa Tua obra maravilhosa, que é a obra de fé, a obra do labor de amor, a obra do desenvolvimento, da edificação do corpo de Cristo. Todos nós somos participantes. Jesus é o Senhor. Vamos desenvolver, irmãos. Vamos sair da nossa zona de conforto. Vamos avançar. Modelos nós temos. Palavra nós temos. Base nós temos. Só nos resta a atitude de nos levantarmos e agirmos pelo Senhor e para o Senhor. Ó Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por tal falar. Irmãos, então me despeço, né, por meio dessa palavra. Uma palavra de encorajamento, não é uma palavra de apenas expor a nossa situação. Pelo contrário, é de nos encorajar, de vermos a nossa importância para o corpo de Cristo. E assim nós vamos avançando. Jesus é o Senhor. Que o Senhor encontre em você um vaso útil para a edificação do corpo de Cristo. Que o Senhor seja com cada um de nós, com cada família, com a igreja em Manaus. E que possamos orar, irmãos, pela atual situação da nossa cidade, né, do nosso estado, e que em breve tudo isso passe e nós possamos nos encontrar, nos abraçar, desfrutarmos juntos e avançar. A ordem é avançar. Ó Senhor Jesus, muita saudade dos irmãos, muita saudade do nosso viver de reuniões. Porém, o momento agora é de cuidado, é de cuidar de nós, de nossas famílias, dos nossos irmãos. Mas saibam, irmãos, que o corpo de Cristo, que os irmãos responsáveis, os diáconos, estão acessíveis. Caso você esteja precisando de algo, alguma necessidade física, espiritual, não hesite em entrar em contato com o irmão responsável, com o irmão de sua confiança, com o que quer que seja. Não se isole espiritualmente. O isolamento é apenas físico, mas não é isolamento espiritual. Espiritualmente nós temos que estar cada vez mais juntos, cada vez mais aglomerados, espiritualmente. Jesus é o Senhor. Um forte abraço e que o Senhor abençoe a todos. Amém.